Essa história começa quando o céu emitiu centenas de relâmpagos dourados ao mesmo tempo e atingiu a cidade do Reino do Dragão, e também inúmeros monstros se infiltraram na realidade vindos de outro mundo, fazendo com que a humanidade enfrentasse a maior calamidade que já viu. Mas felizmente os céus nunca abandonaram a humanidade, e uma marca misteriosa apareceu de repente nas costas da mão de cada humano, e através dela eles despertaram uma variedade de classes únicas. E a partir daí, a nova era de classes para se tornar caçadores foi iniciada para a humanidade, e entre os muitos que se tornaram despertados, havia apenas 3 pessoas com classes de classificação mítica, e um deles é dos Estados Unidos da América, um usuário de lâmina fantasma chamado Alphard, e da Rússia temos um cavaleiro de dragão do inferno chamado Rastif, e por último da Frost Nation temos Quan Dixian. E já que as classes de classificação mítica superavam bastante o resto, isso levou o Reino Russo e a Frost Nation a ultrapassar todos os outros países na sua porcentagem de progresso na conquista de outros países, e 100 anos atrás um prodígio como eles apareceu uma vez no Reino do Dragão, e ele também era o maior especialista do Reino do Dragão. Seu nome era Azura, e em apenas 10 anos ele criou o recorde mais alto já encontrado na China, e se tornou o primeiro a passar pelo Mundo 70. No entanto, quando a onda de monstros mais fortes de 9º nível invadiu a Terra, Azura, que mudou de classe 8 vezes, morreu se defendendo contra Fenda, e ele se sacrificou para proteger o seu reino. E agora é o 100º aniversário da morte de Azura, e todos o celebram como um herói. Durante a cerimônia memorial lançada na capital no dia antes de ontem, todos os principais caçadores do Reino do Dragão apareceram para comparecer à cerimônia, e ao mesmo tempo as estatísticas mostraram que o reino teve 12 milhões de despertados naquele ano, o que é 11% a mais do que no ano passado, e o maior recorde desde que o outro mundo desceu pela primeira vez à Terra há 10 anos, e 10% dos despertados são atualmente compostos por caçadores principais, o que ultrapassou bastante o número de despertados que surgiram durante o ano de nascimento de Azura. Por isso eles esperaram testemunhar uma aparição do próximo Azura. Neste momento um homem está deitado em seu quarto sozinho, enquanto ouve as notícias de que o portão principal para o outro mundo está prestes a abrir, e os caçadores foram aconselhados a se prepararem. O homem parecia depressivo, e com um frasco de pílulas do lado dele, e novamente a notícia foi repetida, mas quando o homem ouviu que os caçadores são solicitados a se prepararem, o homem do nada parecia horrorizado, e de repente ele se sentou. Era como se ele fosse uma pessoa diferente agora. Este homem olhou em volta para descobrir onde estava, porque pensou que morreria. E sua cabeça doía muito, então ele começou a ver fragmentos de memórias dolorosas, de quando ele trabalhava em um emprego sofrido, e diziam que ele era um lixo, e não podia pagar as taxas médicas de seu irmão, e ele reclamava de ser um domador de monstros em uma família pobre, e com tudo isso se acumulando, ele decidiu acabar com a sua própria vida com uma overdose de pílulas. E o homem confuso se perguntou de quem são essas memórias. Ele nunca imaginou que ele reencarnaria no corpo de alguém com exatamente o mesmo nome que ele, e também percebe que era um domador de monstros. A classe domador de monstros depende principalmente de seus animais de estimação, para lutar e além de elevar seu próprio nível, e o atributo de crescimento de seu animal. Alguém já havia dito que para nutrir um poderoso domador de monstros seria necessário ser pelo menos tão rico quanto uma nação inteira, e para uma pessoa comum despertar sendo um domador de monstros seria de fato um grande feito. E agora ele conhece a história do jovem que é dono deste corpo, que era um fracasso na vida e tirou a sua própria vida. Então ele olhou para a foto na parede e essa pessoa reencarnada é muito diferente dela, e ele lembra que já foi o mais forte despertado de todo o Reino do Dragão, e ele diz que era muito conhecido pelo seu nome de Azura, e nesse momento ele percebe que foi revivido, e ele decidiu suportar todas as dores e arrependimentos do homem que era dono deste corpo, e conquistar o outro mundo, onde os fracos estão à mercê dos mais fortes. Então ele ouve novamente o anúncio de que o portão principal para o outro mundo estava prestes a abrir. O homem estava diante do portão e ele o abriu. Um anel de luz brilhante apareceu. Era o portão espacial, e ele entrou no sistema que cumprimentou Azura, e conta que ele ficou offline por 36 mil dias, e enquanto isso várias telas de janelas se abriam, e ele recebeu pontos de poder de habilidade de 221 bilhões, e o sistema também o parabenizou por ser o primeiro a derrotar uma onda de monstros de 9ª classificação. Ele completou a conquista de classificação mítica em uma classe própria, e por isso ele obteve uma recompensa que é um tesouro de classificação mítica, Decreto Divino Supremo, e o Decreto Divino Supremo será ativado automaticamente. Ele também recebe um aprimoramento permanente, que é 10 mil vezes um aumento no ganho de poder de habilidade, mesmo estando online ou offline, e o efeito foi aplicado, e ele obteve recompensas estando offline, numa quantia de 999 vezes, o que totaliza 2 quadrilhões de pontos de habilidade, e ele ficou surpreso ao ver esse número de poder de habilidade. Foi uma recompensa generosa por limpar a onda de monstros de maior classificação do mundo, e o sistema também notificou que ele também havia obtido uma redefinição de classe, e ele foi solicitado a escolher uma das 7 classes principais de classificação mítica. No passado, Azura despertou como um guerreiro de classe épica há 100 anos, mas a classe principal mais forte no mundo durante esse tempo era na verdade os domadores de monstros, e o único problema com essa classe é a quantidade astronômica de
de poder de habilidade necessária para que eles subam de nível de seus animais de estimação, e isso faz com que o crescimento dessa classe seja imensamente difícil. Mas como ele reencarnou estando com milhões de poder de habilidade porque ficou offline, sua principal escolha será o Domador de Monstros, com o título de O Necromante, e o sistema parabenizou ele por se tornar o quarto Domador de Monstros de classificação mítica do mundo. E como Necromante de classe avançada, ele recebeu uma classificação inicial de 100 estrelas, e isso é forte, como esperado de uma classe de classificação mítica. Um Necromante é um mensageiro revivido do submundo, e eles têm um comando sobre a força dos mortos, e somente a relação com a morte é dos interesses de um Necromante. Então Azura descobre que um Necromante não apenas consegue evoluir seus animais, mas também é capaz de domar outros monstros e torná-los seus animais. E já que ele está começando com uma classe de classificação mítica nessa vida, ele decidiu limpar perfeitamente todos os últimos mundos e se tornar o mais forte não apenas na China, mas no mundo inteiro. E o sol nasce e Azura entrou em um portal, e ele foi recebido no primeiro mundo do outro mundo, a fonte dos pesadelos. A zona segura com a qual ele foi correspondido pelo sistema de acordo com seu registro e localização é a Vila do Juízo Final, e foi feita uma pergunta para ele, se ele gostaria de usar a mesma identidade de Azura, e caso seja não, ele precisa confirmar sua nova identidade, e ele decidiu mudar sua identidade para Zero, e ele garante que em sua nova vida ele vai superar a existência de Azura. Ele está andando pelo outro mundo e uma mulher ficou fascinada com quão incrível é estar neste mundo, e o outro homem também ficou confuso porque eles esperavam que o outro mundo estivesse cheio de monstros, e alguém responde que eles estão agora na zona segura, e os monstros estão fora dela. Eles foram notificados de que a primeira missão neste mundo foi lançada, e estavam no painel de missões, e as pessoas começaram a se preparar para ela, como por exemplo, encontrar um grupo para eles participarem, ou buscar materiais que eles podem precisar. A janela do sistema exibia detalhes sobre a fonte dos pesadelos do primeiro mundo, e a primeira missão é matar um total de 1000 monstros no primeiro mundo, e a segunda ele deve coletar um total de 10 moedas de prata matando monstros ou realizando missões, e quando ele tiver completado as missões acima, ele pode ativar o túnel de teletransporte instantâneo do chefe do primeiro mundo e derrotá-lo, e então avançar para o segundo mundo. E nessa hora ele decidiu comprar alguns equipamentos antes de fazer as missões, e então ele foi recebido em uma loja de equipamentos, e o dono pergunta se ele precisa de alguma coisa, e o nosso protagonista percebe que a loja de equipamentos do sistema é a mesma de antes, e ela só pode fornecer alguns itens básicos, e mesmo o melhor equipamento que eles têm é de apenas 1 estrela, e o vendedor fala que se ele não estiver satisfeito com aqueles itens, ele poderia fornecer um equipamento de grau superior por algumas moedas de cobre. Então ele pediu um cajado mágico, e os outros compradores ao redor dele ficam surpresos. Com isso, nosso prota recebe o cajado, e depois disso as pessoas correm até ele, e todo mundo fica impressionado com a escolha maluca que ele fez, já que todos eles receberam apenas um total de 100 moedas de cobre, e ele gastou todas elas de uma vez, e uma pessoa conta que esse item também não pode adicionar muito poder de ataque, e ele foi avisado que ao invés de comprar uma única arma de 1 estrela, valeria muito mais a pena comprar um conjunto inteiro de itens. Com isso, nosso prota agradeceu ele pelo conselho, e foi embora. Nessa hora, uma mulher conta que apenas as armas com um número maior de estrelas podem ser refinadas, mas o poder de ataque também seria aumentado, e o homem respondeu que refinar armas requer poder de habilidade, e eles só podem ser obtidos por meio de missões de derrotar monstros, e ele conta que nem sequer tem o suficiente dessas coisas valiosas para subir de nível, e todo mundo continua fofocando enquanto eles veem nosso protagonista indo embora, e ele diz que ele vai sofrer muito mais tarde por causa dessa decisão, até porque ele não tem mais dinheiro, e não tem poder defensivo. Todos eles estavam pensando que é impossível seguir em frente sem dinheiro, pelo menos para um caçador novato, e realmente não vale a pena gastar todo o seu dinheiro com um equipamento único, e a arma que nosso protagonista pegou é chamado de Cajado Mágico Inferno Furioso. O valor de seu poder mágico é 5, e seu nível ainda está no 0. E caso você queira a continuação para ver o nosso protagonista finalmente lutando, deixa seu like aí embaixo para a parte 2, beleza? Tamo junto, rapaziada, até a próxima!